Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo, muito antes das pirâmides ou dos grandes castelos. Imaginem um mundo onde as pessoas ergueram monumentos gigantescos apenas com as suas mãos e inteligência. Estamos a falar dos gigantes de pedra da Europa, construídos há mais de 5.000 anos. Olhem bem para esta imagem. A pergunta é inevitável, não é? Como é que, na Idade da Pedra, sem máquinas, sem tecnologia, apenas com ferramentas muito simples, se conseguiu construir algo assim? É uma coisa que nos deixa a pensar. E é exatamente isso que vamos explorar. Muito bem, para começar, vamos perceber o básico. Entramos agora no incrível mundo dos megalitos. A palavra que temos de conhecer é megalítico. É bastante simples, na verdade. Vem de duas palavras gregas, mega, que significa grande, e lites, que significa pedra. Portanto, quando falamos de monumentos megalíticos, estamos a falar, literalmente, de construções pré-históricas feitas de pedras gigantes. E para percebermos isto, vamos olhar para dois dos exemplos mais famosos. Por um lado, em Inglaterra temos Stonehenge, um círculo de pedras imponente e mundialmente conhecido. Do outro, em França, encontramos Karnak, um campo com milhares de pedras alinhadas em filas que se perdem de vista. São muito diferentes, mas partilham a mesma ambição monumental. Certo. Vamos então à pergunta de 1 milhão de euros. Como é que eles fizeram isto? Vamos tentar desvendar alguns dos segredos da engenharia neolítica. Para se ter uma noção do desafio, vamos pensar numa única pedra de Stonehenge. Um destes blocos de granito, conhecidos como sarsen, pesa em média 25 toneladas. Isso é o mesmo que 4 ou 5 elefantes gindos. E eles não moveram só uma, moveram dezenas. Então, como é que se põe de pé um monstro destes? Com pura inteligência. Primeiro, escavavam um grande buraco, mas com um dos lados em rampa. Depois, com a ajuda de alavancas e rolos de madeira, faziam a pedra deslizar para dentro do buraco. A seguir, com centenas de pessoas a puxar cordas de fibra vegetal, levantavam a pedra. E o toque final, enchiam a base com pedras e terra para ficar tudo bem seguro. É absolutamente genial. E se levantar as pedras já parece um feito incrível, esperem até ouvirem isto. As pedras mais pequenas de Stonehenge, as chamadas Pedras Azuis, não são daquela zona. Elas viajaram 240 quilómetros desde o país de Gales. Uma viagem épica, provavelmente entre nós de madeira por terra e enjangadas pela água. Isto só mostra o quão especiais estas pedras eram para eles. O kit de ferramentas deles era muito simples, como se pode ver. Alavancas, cordas, rampas feitas de terra. Mas a sua ferramenta mais poderosa não era nenhuma destas. Era a cooperação. A força humana coordenada. A capacidade de centenas de pessoas trabalharem juntas por um objetivo comum. Foi isso que moveu montanhas. Ou, neste caso, pedras. Agora, damos um salto até França. Em Karnak, a história é um pouco diferente. Aqui o desafio não era tanto o peso de cada pedra, mas sim a escala do projeto. Existem milhares de pedras em pé, a que chamamos menhires, organizadas em filas perfeitas que se estendem por quase 4 km. É simplesmente o maior local megalítico do mundo. Ok, já percebemos que eles eram construtores incríveis, mas a grande questão continua. Por que tanto esforço? Para que serviam estas estruturas? Bem, uma das respostas mais fascinantes está lá em cima, no céu. E é aqui que a coisa se torna mágica. A disposição das pedras em Stonehenge não é ao acaso. É um observatório astronómico gigante. No solstício de verão, o dia mais longo do ano, o Sol nasce e alinha-se na perfeição com a entrada do monumento, iluminando o seu centro. Um espetáculo de luz pensado e calculado há 5.000 anos. Mas este alinhamento não era só para ser bonito. Para um povo que dependia da agricultura, saber com precisão o início das estações era fundamental. Era uma questão de vida ou de morte. Estes monumentos funcionavam como calendários gigantes e super precisos, indicando as melhores alturas para semear e para colher. Mas a história não se fica pelos calendários. Estes locais eram muito mais do que isso. Eram um verdadeiro coração das comunidades que os construíram. Portanto, esqueçam a ideia de que eram lugares silenciosos e desertos. As escavações arqueológicas mostram que aqui havia de tudo. Grandes banquetes comunitários, cerimónias sagradas, rituais para honrar os antepassados, eram o ponto de encontro, o centro social e espiritual de toda uma região. E, muito perto destes grandes monumentos, é comum encontrarmos outras estruturas, como os dolmens. Um dolmen é, basicamente, um túmulo pré-histórico, construído com grandes lajes de pedra. Funcionavam como locais de enterro, muitas vezes para várias pessoas de uma mesma comunidade, o que mostra a enorme importância que davam aos seus antepassados. E é muito importante perceber isto. Estas construções não foram feitas de um dia para o outro. Levaram séculos, até milénios, a ser construídas e alteradas. Foram projetos que passaram de geração em geração, o que prova o quão centrais e importantes eram para estas culturas ao longo do tempo.
Então, depois de tudo isto, o que é que podemos aprender com estas pedras? O que é que elas nos ensinam hoje, tantos milhares de anos depois? A verdade é que a descoberta continua. Com a tecnologia que temos hoje, estamos a desvendar segredos que antes eram invisíveis. O radar de subsolo mostra-nos estruturas que estão enterradas. A análise de ADN conta-nos de onde vinham as pessoas. E a análise química dos seus restos mortais prova que viajavam centenas de quilómetros para estarem presentes nestes eventos. Eram mundos muito mais conectados do que alguma vez imaginamos. No entanto, depois de resistirem durante 5 milénios, estes gigantes enfrentam hoje novas ameaças. As alterações climáticas, a erosão e até o turismo em massa podem causar danos irreparáveis. O nosso grande desafio agora é proteger este património da humanidade para que as gerações futuras também o possam admirar. E é assim que terminamos a nossa viagem. Estas pedras contam-nos histórias incríveis de engenharia, de astronomia e de vida em comunidade. Mas a pergunta que fica no ar é, depois de tanto tempo, que outros segredos fantásticos estarão ainda escondidos, à espera de ser descobertos?